Hoje nós iremos retomar as nossas catequeses sobre a escatologia cristã, abordando especificamente um tema, isto é, a verdade da ressurreição dos mortos. Nós aqui falamos que o fim corresponde à parousia. A parousia quer dizer o retorno glorioso de Cristo. Jesus vai voltar em glória. Então, o fim está associado a 3 acontecimentos: o retorno do Senhor sobre as nuvens, isto é, em glória, a ressurreição dos mortos e o juízo final. Então, o fim do mundo está, vamos assim dizer, associado a 3 eventos que, por sua vez, têm no seu centro uma pessoa. Tem no seu núcleo uma pessoa. A pessoa do Salvador, do Redentor, nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, nós iremos falar hoje começar a falar hoje sobre a ressurreição dos mortos. Veja, você que reza o credo, preste atenção que quando você proclama a fé, lá no credo, no 11º artigo, está lá dito: creio na ressurreição da carne. O credo apostólico, o seu 12º artigo, é exatamente a expressão dessa fé da igreja na ressurreição. No credo niceno-constantinopolitano, ali se diz também: esperamos a ressurreição dos mortos. A fé da igreja é exatamente baseada nesta verdade. Só para você compreender como é importante estarmos firmes na fé na ressurreição. Vamos prestar atenção às práticas mortuárias dos povos, das nações. Elas são um indicador do tipo de esperança que as pessoas têm. Se você observar o modo como as pessoas são enterradas nas diversas culturas, elas expressam o tipo de fé que aquele grupo social tem acerca do que ocorre após a morte. Por exemplo, aquelas comunidades que praticam o que nós chamamos a cremação, elas tem um tipo de fé diferente da nossa. Elas acreditam em reencarnação. Então, se você for para a Índia, se você for para algumas comunidades no Oriente, ali é muito comum a prática da cremação. Ou mesmo se você não for no passado, na Europa, quando muitos povos viviam sob o paganismo, ali se praticava a cremação. Por quê? Porque eles creem em reencarnação. Eles não creem em ressurreição. Enquanto que aqueles que creem na ressurreição têm outro tipo de prática mortuária, isto é, a inumação, ou seja, o ato de enterrar. Então, o ato de enterrar está ligado exatamente a esta fé, essa compreensão e essa esperança, como diz o credo niceno-constantinopolitano: esperamos a ressurreição dos mortos. Acontece que naqueles grupos de fé reencarnacionistas, eles praticam a cremação porque o corpo não tem nenhum significado no seu sistema soteriológico. Eu vou explicar melhor. Na compreensão de salvação que eles têm, o tipo de ideia de salvação deles não inclui a corporeidade. A fé cristã é diferente. A fé evangélica, a fé bíblica, ela inclui o elemento material, porque nós temos que sempre lembrar que nós cremos na criação de Deus. Deus é criador. Então, o mundo material não é negativo para nós, porque ele é fruto da ação de Deus. E a Bíblia nos diz que quando Deus criou,
Deus olhou para a criação e disse e viu que era bom. Então nós não temos uma perspectiva negativa no que diz respeito à corporeidade, à materialidade. Então, amados irmãos e irmãs, aqui está uma grande diferença para você compreender. Enquanto a fé cristã, no seu sistema soteriológico, no seu sistema, na sua compreensão de salvação, inclui a corporeidade, o paganismo não. O paganismo rejeita essa ideia. No paganismo, via de regra, ali se fala apenas de salvação da alma. O projeto salvífico do paganismo é apenas a salvação da alma. Por isso, desprezam a corporeidade e, por exemplo, praticam, via de regra, a cremação. Veja, eu não estou dizendo aqui que aqueles que cremam hoje não creem na ressurreição ou desprezam o corpo ou são hereges. Não se trata disso. Mas eu estou querendo indicar que fazendo um tipo de prática mortuária que contradiz a fé na ressurreição da carne. Ora, irmãos e irmãs, a visão bíblica de salvação visa o homem na sua integralidade, na sua completude. O objetivo da salvação no cristianismo não é só salvar uma parte do homem, mas o homem como um todo. Então, aqui, com essa minha explicação, você percebe que há uma diferença abissal entre a visão de salvação dos pagãos, por exemplo, daqueles que vêm, sobretudo, do Oriente, da Índia, e da visão cristã. Então, há uma diferença. Não pense que porque eles falam de salvação, eles estão dizendo a mesma coisa. O cristianismo não é salvação apenas da alma, mas é salvação do homem integral. Deixa eu explicar aqui para vocês. O que tem por trás disso é a diferença de compreensão antropológica. O que é um homem para nós cristãos, para aqueles que têm uma fé bíblica, que vem da tradição judaico-cristã, ou seja, que tem uma visão que brota da Sagrada Escritura e da fé da igreja. A visão do homem para o cristianismo difere da visão do homem para os orientais ou para as crenças pagãs. Como assim? Só para entender, eu vou usar aqui uma comparação. Veja, a água. O que é a água? Nós conhecemos a fórmula química da água, H2O. Isto é, a água é um elemento composto. Ela é constituída de 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então, se você tira o oxigênio, tiver só 2 átomos de hidrogênio, você não vai ter água. Você vai ter outra coisa. Se você tiver só o oxigênio, você também não vai ter água. Para que exista água, é preciso esses dois componentes. 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então, a água é uma realidade composta. Assim também é o homem na perspectiva bíblica. Como é que eu sei disso? Se você pegar a Bíblia, se você pegar a Sagrada Escritura, você pode abrir em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 23. O próprio Deus da paz vos santifique integralmente, que o vosso ser inteiro, olhe bem, veja a expressão, o seu ser inteiro. E o que é o ser inteiro? Alma, corpo e espírito. O homem não é só matéria, como dizem os ateus materialistas, não é só corpo, nem o homem é só alma, como dizem as seitas e os hereges, e também aqueles que têm uma fé, vamos dizer, oriental. O homem não é só alma, o homem é um todo, assim como a água não é só hidrogênio, assim como a água não é oxigênio, o homem não é só corpo e o homem não é só alma. O homem é corpo, alma e espírito. É isso que nos diz a palavra de Deus. Pretende a salvação do homem todo, do homem completo, do homem na sua integralidade. E aí, consequentemente, difere do paganismo, que nas suas versões orientais vê o homem apenas como alma. Tanto é que a ideia de reencarnação está ligada a essa compreensão. O meu corpo não faz parte de mim. A corporeidade.
é uma visão negativa da matéria. Para eles, para o paganismo, o corpo é o cárcere da alma e não um elemento constitutivo do ser humano. Então, para o cristianismo não é assim. Essa é uma visão pagã. A salvação bíblica compreende a salvação do todo. É isso que nos diz o apóstolo São Paulo: corpo, alma e espírito. Veja, irmãos, é por essa razão que o cristianismo não despreza o corpo. Quando morremos, com muito cuidado, enterramos, porque nós cremos que aquele corpo será salvo por Deus. Quando isso, nós já sabemos, por ocasião do retorno de Cristo. Observe que as heresias, os grupos que surgiram dentro do cristianismo ao longo da história da igreja, boa parte deles tinham um desprezo pelo corpo e pela matéria. Por exemplo, os gnósticos, no final do primeiro século, início do segundo, em diante, tinham uma visão dualista. O corpo é mau, o espírito é bom. Para nós não é assim. O corpo é bom e o espírito é ótimo. É isso que nós diríamos. Por quê? Porque tudo foi criado por Deus. E os hereges gnósticos, eles tinham uma outra visão. Para eles, a matéria foi criada por um Deus mau e o espírito foi criado por um Deus bom. Essa não é a nossa fé. Deus criou tudo que existe. Veja que você reza no credo: Criador das coisas visíveis e invisíveis. Criador do céu e da terra, ou seja, de tudo que existe, material e imaterial, do corpo e da alma. Deus criou tudo. Não existe nada que não tenha sido criado por Deus. A única coisa que não vem de Deus é o pecado e o mal. Mas as outras coisas todas vêm de Deus e por isso são boas em diferentes graus, obviamente. Veja, então os gnósticos tinham desprezo pelo corpo, pela matéria. Um outro grupo do qual Santo Agostinho fez parte, os chamados maniqueístas, que tem exatamente uma compreensão semelhante àquelas que eu já acabei de falar dos gnósticos. Depois, na Idade Média, um grupo semelhante é os cátaros. Inclusive, teve uma cruzada para combatê-los, porque era uma heresia muito perniciosa. E eu diria que em nossos dias, os abortistas, eles desprezam o corpo, eles desprezam o embrião humano na barriga da mulher, tem um desprezo pela matéria. Veja, é um tipo de ideia nesse sentido. Ou mesmo a ideologia de gênero é um pouco essa ideia, que tem um horror ao corpo, que o corpo está mentindo, o que vale é a minha mente, é o meu sentimento. Então, no fundo, a ideologia de gênero é uma versão secularizada daquela doença antiga, que é aquela de desprezar a corporeidade, de desprezar a verdade da criação. Pois bem, irmãos e irmãs, nós não podemos esquecer, como cristãos, que tipo de religião nós professamos, nós estamos inseridos. Não é uma religião que despreza a matéria e o corpo, de forma alguma. Porque vejam, qual é a nossa fé? A nossa fé é a de que o verbo se fez carne. Está lá no prólogo do Evangelho de São João, no capítulo 1. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Deus assumiu a nossa carne. Depois nós cremos que quando nosso Senhor morreu e ressuscitou, ele ressuscitou corporalmente. Vejam, aqueles grupos que hoje tentam transformar a ressurreição de Jesus em uma metáfora, pecam contra aquilo que é a essência do cristianismo, que é radical. É de que Jesus ressuscitou corporalmente. O seu corpo que estava lá no sepulcro desapareceu, não porque foi consumido pelos vermes ou pela terra, mas porque foi glorificado. E de fato, amados irmãos, nós também cremos na ascensão. O que quer dizer a ascensão? Quer dizer que a condição humana, na sua integralidade, corpo, alma e espírito, porque nosso Salvador assumiu a condição humana no seu todo, foi elevada ao céu, foi glorificada no céu. Então Deus, quando Jesus diz lá no Evangelho de São João, vou preparar um lugar para vós, é exatamente isso, porque ele levou a corporeidade, a humanidade para o céu. É nesse sentido que ele preparou um lugar para nós no céu,
Porque antes só Deus estava no céu. O céu é Deus, está em Deus. Só Deus estava lá. E aí, com a ressurreição de Jesus, o corpo humano, a condição humana, a corporeidade humana é levada para junto de Deus. Por fim, nós cremos na assunção de Nossa Senhora. Nossa Senhora não foi para o céu só na alma, não. Foi na sua corporeidade. Se alguém encontrasse o túmulo de Nossa Senhora, existe uma tradição do túmulo da Virgem, lá em Jerusalém, no Vale do Cédron, ele está vazio, porque ela está no céu. Todo o seu ser foi elevado pela graça de Jesus para o céu. Veja, irmãos, como é importante essa dimensão, veja, da corporeidade da nossa fé, é que nós cremos na Eucaristia. O que é Eucaristia? É o corpo de Cristo. Você vai à missa receber o quê? O corpo de Jesus. Então veja como o corpo é importante. Então alguém que crê na encarnação, que crê na ressurreição, que crê na ascensão, que crê na assunção, que crê na Eucaristia, como pode negar a realidade da ressurreição do corpo? Então, se você crê que Jesus se encarnou, se você crê que Jesus morreu e ressuscitou, se você crê que ele ascendeu ao céu, necessariamente você deverá crer na nossa ressurreição, na ressurreição dos nossos corpos. Então, deixa eu dizer para vocês, eu visitei 2 túmulos na minha vida que me impressionaram. Eu visitei o túmulo de Nosso Senhor Jesus Cristo, lá em Jerusalém, e visitei o túmulo de Nossa Senhora, no Vale do Cédron, também em Jerusalém. E eles estão vazios. Por isso, irmãos e irmãs, eu também creio que assim como o túmulo do nosso Salvador se encontram vazios, assim como o túmulo da Virgem se encontra vazio, também o meu e o seu ficará vazio. Sabe por quê? Porque no dia da glória do Senhor, no dia da sua ressurreição, nós também iremos participar da sua glória, não apenas na alma, mas também no nosso corpo, na nossa corporeidade. Espero que essa meditação tenha lhe ajudado a crescer na sua fé. E quando você disser, creio na ressurreição da carne, quando você proclamar na missa, esperamos a ressurreição dos mortos, você diga isso não apenas da boca para fora, mas que os seus lábios proclamem uma esperança que se encontra profundamente enraizada em seu coração. A esperança na ressurreição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.